Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. Então, como é de costume, vamos ver aqui o que a Ana Inês tem a dizer sobre todos os acontecimentos da semana. Olha eu aqui de novo, turma. Que semana, hein? Foi eletrizante. Se você piscou, perdeu. Mas não se preocupe, eu atualizo vocês. O ponto alto foi o discurso do Jerome Powell em Jackson Hole. Depois de meses de incerteza, ele finalmente deu uma pista clara. A probabilidade de um corte nos juros em setembro aumentou bastante. A reação: o mercado americano foi à loucura. O S&P 500 e o Dow Jones fecharam a semana em máximas históricas, com o otimismo lá em cima. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o noticiário também foi agitado. As conversas de paz entre Estados Unidos, Ucrânia e Europa para acabar com a guerra estão avançando, o que traz um respiro para a economia global. E falando em coisa que subiu, o Ethereum disparou. A rede tem ganhado cada vez mais relevância no mercado, principalmente com o desenvolvimento de stablecoins. Isso mostra que as criptos estão cada vez mais conectadas com a economia real, e o mercado apostando nessa tendência. Você não vai ficar de fora, vai? Mas não é só de boas notícias que o mercado vive. No Brasil, a crise política e institucional continua. A Lei Magnitsky e a decisão do Flávio Dino seguem no noticiário, deixando o investidor apreensivo. Mesmo assim, o nosso Ibovespa mostrou resiliência e seguiu a alta de Wall Street. As ações dos bancos também parecem ignorar os riscos, provando mais uma vez que o Brasil não é para amadores. Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos. Então fica ligado. Para quem tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de AI, que tá tudo bem. Então, depois do resumo da Ana Inês, né? Se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @minervomodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor do mundo, vocês veem que está esverdeado, né? Ou seja, continua subindo, está tudo ok, né? O nosso EWZ aqui sentiu um pouco mais, né? Mas também não ficou tão ruim essa semana. Já o SP 500 tem uma curiosidade, né? Ele foi para cima, mas carregado aqui pelo mercado real, né? Principalmente os bancos. As magníficas ainda não foram. Então, assim, esse é um bom sinal, porque o SP 500 conseguiu subir mesmo sem as magníficas, né? Elas, por exemplo, uma Microsoft caindo 2,5%, Nvidia 1,3%, é muita coisa, né? Até o Walmart aqui caiu 3,1%, que também é pesado, né? E mesmo assim ele conseguiu ir para cima. Então imagina a hora que esses caras aí voltarem a romper topo, né? As tendências são de alta, então tem muito espaço aí para o SP 500 crescer, subir. E olhando os gráficos, tudo isso daí é confirmado, né? Então a gente vê aqui o VIX trabalhando abaixo dos 15 pontos, tranquilo, né? Os juros americanos tiveram uma semana de baixa, mas acho que para ele perder o fundo aqui precisa realmente provavelmente aconteça só em setembro, a não ser que aconteça alguma outra coisa aí, alguma outra notícia especial, né? A Europa teve uma semana de baixa de juros, mas acho que só realmente quando acabar a guerra é que esses juros aqui vão dar uma caída, né? Estão gastando muita grana com isso. E o Japão rompeu o topo aqui, os juros de 30 anos deles. A gente tem que lembrar isso, que tem dois jeitos de ver, né? Obviamente ninguém gosta de juros altos, mas o Japão nesse nível de juros é porque a economia está aquecida e está gerando inflação, então por incrível que pareça, para o Japão isso é um bom sinal, tá? Indo agora para o SP 500, a gente vê aqui que, apesar de ele ter subido pouco em relação à semana passada, foi uma barra importante, né? Deixando sombra aqui, ele ameaçou cair. Quando a gente vê aqui o gráfico diário, isso daqui fica claro, né? Ele, durante a semana aqui, ele veio corrigindo e tal, e na sexta-feira, fez um barrão aqui, voltando para o topo histórico, né? Então, o mercado inteiro fez essa reação na sexta-feira, né? E isso daqui é continuidade de alta, não tem nada dizendo que é o contrário, né? Mesmo a Nasdaq, que não conseguiu fechar com uma barra verde, ela também fez uma correção aqui e voltou praticamente para o topo histórico, né? Então tá tudo bem aí. E o Dow Jones é o destaque aqui, que rompeu o topo histórico com uma bela de uma barra, né? E isso daqui é um pivô muito importante, né? Então tem bastante espaço para o Dow Jones andar. Assim como o Russell 2000 também, olha, que conseguiu se livrar dessa região. O alvo dessa semana aqui é chegar aqui nos 245. Olhando aqui a Europa, a Alemanha continua na mesma região aqui. Em algum momento ele se livra dessa consolidação e deve ir embora, assim como fez o Reino Unido. Olha só, uma bela de uma barra aqui,
mais um rompimento, né? O Reino Unido, quando resolve andar, é muito bonito, né? Até a França, olha, colocou a cabeça para fora, que não é o gráfico mais bonito, né? Mas agora ela tem espaço aqui para vir até esse topo, né? E as queridinhas aqui, Espanha chegando aqui no alvo de 100% de FIBO desse pivô do tarifaço, e a Itália chegando no alvo de 61,8 do alvo do tarifaço, né? Então você vê que a Europa está indo no caminho certo, né? Na verdade, o mundo inteiro, né? Quando a gente vê aqui a China, olha lá, mais um rompimento aqui da China, né? Então segue a tendência de alta, segue esse canal aqui, tá bonito. E o Japão, essa semana aqui, fez um pullbackzinho, mas rompeu o topo histórico, é normal ele fazer o pullback, na verdade, até a oportunidade da gente pegar ele em novas compras, né? Os mercados emergentes seguindo a China, fazendo aqui um rompimento também, fechando uma barra na máxima. O EWZ fez uma semana bonita aqui, mas ele ainda está nesse bololô, né? Nós vamos ver nos gráficos brasileiros como esse negócio aqui ainda está complicado, né? E o petróleo, que essa semana aqui fez uma semana de alta, então assim, ele afastou a possibilidade dessa queda aqui, o que no final é um bom sinal, porque o petróleo, quando ele sobe, é sinal de que a economia está aquecida, então a bolsa tende a ir nessa direção, né? Então tá tudo ok. Tira aí os fantasmas, né? Petróleo muito barato é sinal de fraqueza da economia. O minério de ferro continua no mesmo lugar. O cobre continua se segurando aqui 4 semanas já na mesma região, né? A qualquer momento esse negócio deve explodir para cima. O ouro também continua na mesma região, a qualquer momento rompe essa consolidação. E a prata, olha só, fez uma semana bonita aqui, tem compra nessa prata, né? O alvo continua sendo, o primeiro alvo aqui continua sendo aqui nos 49,50 dólares, né? Então tem bastante espaço para andar, mas a prata a qualquer momento ela pode fazer um short squeeze, tá? Só lembrando vocês, fazem 15 anos que a demanda supera a oferta de prata, né? Então não tem tanta mineração para fazer frente à demanda e a qualquer momento, assim, para você retomar essa demanda, a mineração não é uma coisa simples, né, do dia para a noite, né? Então, tem muita gente falando aqui num short squeeze na prata e esse negócio que pode explodir, inclusive, para 100 dólares de uma hora para outra, tá? Tem que estar nesse ativo aqui, tá bom? A platina, ela demonstrou força essa semana, ainda está na mesma região, não dá para dizer que ela não vai cair mais, mas também tendência de alta, e ela pode escalar essa barra aqui e testar topo a qualquer momento, né? Olhando o DXY, olha, uma barrinha aqui, sonho do Donald Trump, né? Com potencial corte de juros, né? O DXY, o dólar se desvaloriza em relação às outras moedas, né? E aí isso daqui cai, ajuda a competitividade dos Estados Unidos, que é o que o Donald Trump está buscando, né? O Ethereum, essa semana aqui, ele fez uma correção e ele não reagiu com tanta força. Na verdade, ele reagiu com força na sexta-feira, mas no sábado e no domingo ele está dando uma voltada aqui, né? Enquanto ele estiver voltando aqui até essa região, 50% de fibra dessa barra, tá tudo ok, né? Ele pode fazer isso daqui e se romper, tem uma compra aqui, você vê que tem um stop claro e um alvo claro aqui, tá? Tranquilo, 1 para 1, isso daqui pode romper o topo lá dos 125 mil a qualquer momento, né? Então, é um trade bom, mas ele não está tão forte quanto o Ethereum, que foi o que a gente falou lá, o Inês falou, né? Olha só, aqui pelo diário, olha só a barra que ele fez na sexta-feira, e ontem e hoje ele está aqui de lado, né? Então, está com toda a cara que vai romper. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é no gráfico semanal. Veja essa barra aqui, ou como ela está forte, né, aqui no topo histórico, comparando com o último topo histórico lá de 2021, olha só como ele chegou aqui. Ele chegou aqui com barrinhas pequenas, tal, fez doji e tal, e começou a corrigir. É muito diferente dessa configuração aqui, com essa força que ele fez nessas últimas 3 semanas, né? Então, eu não duvido esse negócio romper topo essa semana aqui e ir embora, tá? Então, o Ethereum, tanto na parte gráfica quanto na parte fundamentalista, tem todos os motivos para ir embora, tá? Indo agora para as magníficas, nós temos aqui a Apple, que ficou no mesmo lugar. Ele, se romper aqui o topo, tem mais compra, né? Com stop barato, até para vir testar o topo histórico, né? A Microsoft fez uma semana aqui, corrigiu mais do que eu esperava, né? Mas devolveu toda a alta do balanço ali, né?
Pode ser que corrija mais? Pode, porque subiu bastante, né? Mas eu não acredito que ela venha testar aqui esse topo anterior rompido, tá? Eu acho que em algum momento ela para aqui e vira para cima. A Amazon, se romper o topo, tem compra. Já está no topo histórico, ela está com mais força, né? Então também tem compra aqui, achando um stop, né? Pelo semanal não tem stop. A Meta, aqui tá, Meta tá num canal bonito, né? Então veio aqui fazer o pullback, se fizer pivô, tem mais compra em Meta e pode acontecer essa semana, tá? Netflix, essa semana aqui deu essa voltada, espero que isso aqui não seja uma correção ABC, né? Se romper o topo aqui, tem compra, né? Porque esse 1, 2, 3 aqui ainda está configurado, né? Mas se ela corrigir mais e ver aqui, aí vai ser uma compra até mais bonita, né? Mas não tem venda nenhuma. Tesla demonstrou força na semana, né, mas precisa se livrar aqui dos 370 para dar nova compra. E a Nvidia também rompendo o topo, tem compra, né? Você vê que ela corrigiu pouca coisa, né? Um gráfico até parecido, a barra parecida com a da Nasdaq, né? E ativo muito forte, né? Não tem motivo aqui para pensar em outra coisa que não seja compra, tá bom? Então, mercado mundial para cima, não tem dúvida, é só compra e sexta-feira realmente foi um alívio. Quem tinha dúvida tirou as dúvidas e tá todo mundo aí excitado aí com o mercado mundial, tá bom? Então vamos ver agora a realidade do Brasil. Então no Brasil nós temos aqui no começo da semana os juros até subiu, né, ali por causa do Flávio Dino, né? Mas ele voltou aqui para o mesmo patamar. Então devolveu na sexta-feira, assim como o resto do mercado, né? A boa notícia aqui é que os juros americanos caindo tem espaço para os juros brasileiros caírem também. Obviamente ele não vai cair tanto, né? Mas, por causa das bagunças, por causa do déficit fiscal e tudo mais, mas ele está muito alto, né? Ele tem espaço aqui para cair. Acho que não chega, difícil dele chegar a um dígito, né? Mas ele pode chegar a 2 dígitos baixo, né? 10, 11%, isso daí tem espaço, né? Vamos ver se isso daqui acontece, seria muito bom para o mercado brasileiro. O Ibov, se o Brasil não atrapalhasse, era assim que estava, né? O Brasil não atrapalha ninguém, quem atrapalha são as pessoas que estão no poder. O Ibov, olha lá, fez uma barra importante aqui, né? Se você olhar esse semanal aqui, só tem compra, né? Então não tem dúvida. Já olhando aqui o índice pelo diário, a gente vê que isso daqui ainda está numa consolidação, né? E ele ainda precisa romper essa região aqui, né? Então, se ele romper, não tenha dúvida que tem compra, precisa procurar stop e tal, sem dúvida. Mas, enquanto ele estiver dentro da consolidação, se por um acaso ele marcar um topo aqui, como ele fez aqui, tem venda, né? Porque a consolidação você opera a venda do topo e compra do fundo, né? Então, calma, né? Vamos ver o que acontece a partir de segunda-feira. Não dá para apostar todas as fichas aqui na alta, tá? Ainda está indefinido, né? Então, olhando aqui os 60 minutos, ainda não tem sinal, né? Mas olha, essa derivada aqui que ele dá aqui no final é uma característica de falta de força, bem quando ele está chegando aqui na região de resistência, né? Então, se fizer 1, 2, 3 aqui no 60 minutos, né? Alguma coisa parecida com isso, alguma coisa parecida com isso, tem venda nesse índice essa semana, tá bom? Olhando aqui o dólar, olha, aqui está no gráfico diário, né? Você vê que ele reagiu aqui no começo da semana e aí, mas isso aqui foi um pullback, né? E aí virou para baixo, né? Então, quando a gente olha aqui o gráfico semanal, ele fechou uma barra aqui baixista, né? Então, estamos numa tendência de baixa, canal de baixa, uma barra baixista e provavelmente esse dólar caia mais, tá bom? As small caps, confuso, né? Esse gráfico aqui está de lado há muito tempo, né? Então não dá para confiar em nada disso daqui. Vamos ver agora os setores, né? Veja que o setor financeiro, apesar dos bancos estarem reagindo, nós vamos ver os gráficos dos bancos, o setor financeiro aqui fez uma barra estranha, né? Então nós temos que olhar cada banco individualmente. O setor de materiais básicos continua na bagunça da Vale, né? O setor de utilidades, aqui tem oportunidades, tá? Então, tem vários ativos em configurações interessantes, setor muito bom, tendência de alta, rompimento aqui, tem compra, só procurar escolher o ativo que você quer operar. Setor industrial está consolidado aqui há muito tempo, né? Você vê, não sai dessa região de preço, né? Então, acho que enquanto a VEG não resolver reagir, vai ser difícil da gente comprar alguma coisa aqui nesse setor.
E o setor imobiliário, olha, bonita a barra, né? Então está apostando aqui na queda de juros, né? O que eu falei lá do DI, né? E rompendo essa região aqui, olha, para ele ir para o topo histórico, tem 35% aqui para andar, né? Então tem bons ativos desse setor aqui, né? Sempre falo aí das direcional da vida, né? Tendência clara, não tem dúvida, né? Mas tem vários ativos configurando aí bonito, né? Já o setor de consumo, olha, ele tenta dar uma respirada aqui com o negócio de juros, mas é um canal de baixa ainda, né? Um setor mais difícil, tá? Eu acho que é mais para baixo que para cima ainda por enquanto, tá? Olhando aqui os principais papéis, começando pelo Itaú, veja que apesar de tudo que está acontecendo, né, o Itaú aqui demonstrou força, né? E se romper o topo aqui, tecnicamente tem compra, né? Vou falar o que desse gráfico aqui? A gente tem que gerenciar o risco, né? Mas tem a compra. O Bradesco também está querendo subir, acho que tem compra só se romper topo agora, né? Mais para day trade vai ser uma semana de compra, provavelmente. A Sambi, a mesma coisa, né? Swing trade mais difícil, mas para day trade essa semana aqui deve ser uma semana de compra. Já o Banco do Brasil, quando a gente olha aqui o gráfico diário, vou colocar o gráfico semanal primeiro, né? O gráfico semanal, isso daqui parece mais um pullback aqui, né? Então segue a tendência de baixa, pullback, esse negócio aqui ainda vai cair mais, né? Quando a gente olha aqui o gráfico diário, ele fez uma reação aqui na sexta-feira, mas o que está reinando ainda é isso daqui e esse topo aqui. Enquanto ele não vencer esse topo aqui, é baixa, né? E principalmente se fizer o pivô de baixa aqui, tem mais venda em Banco do Brasil, tá bom? Olhando a Vale, nada para se fazer. A Petrobras também nada para se fazer, né? Eu acho que isso daqui é um topo, né, de muito tempo e que ela vai virar para baixo, mas enquanto isso não acontecer, não tem muita coisa a fazer. A B3, olha, diferente dos bancos aqui, está com cara de venda, né? Pode dar venda essa semana aqui se perder o fundo, tá? A VEG, ela fez uma reação, mas olha, enquanto ela não fizer pivô de alta no diário, não dá para pensar em compra em VEG, tá? Porque ela perdeu aqui essa resistência, esse suporte aqui importante, né? Que agora virou resistência, né? Então, assim, isso aqui tem mais chance de cair do que de subir por enquanto. Ela precisa provar que realmente quer subir, tá bom? A Magalu, apesar de essa semana aqui feito uma reaçãozinha, né, junto com o mercado, mas continua caindo, né? Você vê que tem muito mais barras vermelhas do que verdes, né? E para finalizar, vamos ver as commodities aqui. O milho tem compra se romper esse topo aqui, né? Então é zigue-zague de alta, então tem um pivô claro aqui. O boi, ele ainda está reinando aqui essa baixa, né? Então o que está reinando aqui é esse topo. Essa semana aqui fez uma reaçãozinha, mas eu acho que tem mais queda aqui nesse boi, tá? A soja, se ela conseguir se livrar dessa região, a gente volta a falar nela, por enquanto nada. E o café foi maravilhoso, né? Então a gente lá na sala que fez esse trade aqui, essa compra, né? Na sexta-feira eu mandei lá no grupo lá tudo sobre a bolsa de valores, que eu encerrei esse trade, porque agora vamos ver o que ele vai fazer, né? Se ele vai romper, se ele vai lateralizar aqui e tal, mas foi um trade de muito sucesso aqui, andou uns 20% esse trade, no café bem pesado, né? Então a gente tem que comemorar, né? E o café é só para cima, né? Então por isso que eu digo que segue o gráfico e não fica tentando adivinhar essas coisas aí de notícia, porque você fica pensando assim, mas o Trump tarifou o café, agora vai ser difícil vender o café no Brasil, nos Estados Unidos vai ficar mais barato no Brasil, fica um monte de conjectura e você não sabe. O que o gráfico está te falando aí, é claro, o café é para cima, tá bom? Independente de qualquer coisa. Então, turma, é isso aí, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreva também no Instagram, @Modelo tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.